social media é o mesmo que cuida do tráfego pago também? Não, o social media ele é responsável por auditar o gestor de tráfego. Né? Então, a gente pode contratar um gestor de tráfego para estar auxiliando no processo, ou pode fazer por conta, não tem problema nenhum. Sim. Só que o social media, a função do social media não é gerir essa. tráfego pago, não. A gente é responsável por trabalhar a questão do tráfego orgânico, que daí não envolve investimento em anúncios. Perfeito. Senhoras e senhores, sextou, Brasil! E toda sexta-feira, você já sabe aqui, você vem comigo viver um processo de renovação na sua mente para sua vida. E sempre eu sou muito grato a Deus por essa maravilhosa oportunidade de poder entrar na sua casa ou onde quer que você esteja, porque hoje nós temos aí a praticidade do smartphone, então você pode baixar o aplicativo da UniTV aí, já baixa o aplicativo UniTV e já acompanha também, porque aonde você estiver, nós estaremos sempre juntos. E sexta-feira, gente, é um dia muito especial. Por quê? Porque o processo de renovação começa a acontecer na sua vida. Quem sabe a semana inteira foi uma correria, muitas coisas para fazer, boletos para pagar. Meu Deus, que loucura! Calma, respira fundo. O videocast novamente chegou e eu estou aqui para abençoar a sua vida. E você já sabe, toda semana nós temos essa missão, trazer pessoas aqui que estão vivendo, já viveram, e pessoas que estão ajudando outros também a viver um processo de renovação na vida. E hoje, para brilhantar a minha mesa, está comigo aqui ela, que é social media, Maria Eduarda. Boa noite! Sim. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer enorme estar aqui contigo hoje. Uau, fico muito feliz com a tua presença aqui, fique à vontade, você está em casa aqui, tá bom? E eu te conheço há algum tempo, mas os nossos telespectadores, quem sabe assim, da onde que ela veio, da onde que surgiu, onde que mora, é filho de quem? Sabe aquela história do filho de quem? Então, por favor, se apresente. Eu me chamo Maria Eduarda, tenho 22 anos e sou natural de Tubarão. Meus pais moram em Pescaria Brava e atualmente eu trabalho na carreira de social media, né? Sim. Sou social media, empreendi como social media e atendo as empresas aqui da região. Uau, que máximo! E eu sempre faço uma pergunta aqui para os nossos entrevistados a respeito da renovação da mente. Para ti, o que é renovar a mente? Renovar a mente, para mim, está muito relacionado ao que Deus quer para a gente. Né? Na verdade, o processo de renovação de mente, para mim, começou através desse livro, eu até trouxe ele para conversar um pouquinho, que é Uma Vida com Propósitos. Uau! Eu vi através de um mentor nas redes sociais e ele postou que estava fazendo a leitura diária, né? Ele é um livro de 40 dias, então 40 capítulos, cada dia um capítulo. Sim. E ele te ajuda a encontrar realmente o teu propósito de vida aqui na Terra, né? Uau! E o que realmente virou a chave, eu posso ler aqui? Claro, fica à vontade, você está em casa aqui. O que realmente virou para mim foi quando eu cheguei nesse capítulo aqui, o capítulo 29, que diz assim, ó. Precisamos agir de acordo com o que sabemos e pôr em prática o que afirmamos acreditar. Impressão sem expressão causa depressão. Estudar sem trabalhar leva à estagnação espiritual. A antiga comparação entre o Mar da Galileia e o Mar Morto é verdadeira. O Mar da Galileia é cheio de vida porque recebe água e também deságua. No Mar Morto nada sobrevive, pois, ao contrário do primeiro, não deságua. Uau. Então, foi nesse momento que eu decidi passar o meu conhecimento adiante e aí eu vi que realmente eu tenho algo a agregar à vida das pessoas, né? Uau. E aí, isso para mim foi o que renovou a minha mente, fez eu me posicionar de fato aí com a profissão e até mesmo auxiliar outras pessoas a se tornarem como social media também. Uau, que legal. E interessante que tudo que você leu ali, falando sobre o transbordo, eu acho muito importante isso, porque muitas vezes nós nos tornamos uma represa, né? Ou seja, recebemos tudo e ficamos para nós. E quando a gente começa a entender que nós somos um rio, e a gente tem que levar aquilo que a gente recebe, isso é muito bom. E da onde que surgiu em ti? Tu sempre trabalhou como social media? Não? Da onde que veio esse instinto aí? Então, eu sempre trabalhei em farmácias, né? Sempre fui mais para essa área da saúde. Eu sempre gostei, inclusive. Mas os meus pais sempre me falaram que eu iria trabalhar com marketing porque eu sempre fui muito criativa. Sempre foi algo natural da minha pessoa. E eu assim, mas eu quero trabalhar na área de saúde. Tanto é que eu cogitei a possibilidade de fazer medicina e tudo mais. Só que em todos os lugares que eu trabalhava, eu acabava fazendo marketing.
de maneira natural. Então, eu sempre tomava iniciativa e os patrões sempre gostaram muito, né? E a partir daquele momento eu vi que realmente é um mercado em potencial e o que eu fazia era uma profissão, eu não sabia que era. E que tinha algumas pessoas fazendo, só que eram muito, muito poucas, né, assim, no mercado. Eu decidi investir. Aí eu comecei a buscar conhecimento e prospectar clientes. Só que de início, de uma maneira errada, né? Porque eu não conhecia a profissão. Então, aí eu cometi alguns erros, tive que voltar para o CLT novamente. E aí depois eu decidi buscar conhecimento de fato e não, agora eu vou aprender a fazer isso para conseguir trabalhar de verdade e entregar resultado para as empresas, né? Tá, e assim tão nova, o que teve esse estímulo em ti? Por exemplo, trabalhar CLT, e aí tu falou, pô, vou empreender agora, porque é empreender, né? Sim. De verdade. E foi teus pais? Como que foi isso que aconteceu na tua vida? Eu sempre gostei muito de ter liberdade, de poder fazer o meu horário, né? Não que eu não gostasse de trabalhar como CLT, eu gostava muito do meu emprego. Só que eu queria ter a liberdade de poder estar em qualquer lugar que eu quisesse, qualquer época do ano, sem precisar esperar o final de semana ou férias, né? Então, domingo, às vezes, caía a minha escala e era só minha família ia pra praia e eu acabava que tinha que ir trabalhar. E aí isso me desmotivava, né? Por mais que o salário fosse bom e tudo mais, aquilo dali me deixava frustrada. Natal, Ano Novo, que normalmente farmácia não para, né? A pandemia a gente não parou. Não para, farmácia não para. Então, eu tinha que estar sempre ali trabalhando e aquilo dali me deixava desmotivada para trabalhar. Sim. Aí eu decidi empreender por isso, porque eu queria ter a minha liberdade. Tá, e tu começou... Tá, vamos lá. Então, tu trabalhava CLT, aí vou empreender. Aí tu Isso. começou e depois tu voltou CLT? Tive que voltar. Por quê? Porque eu não conseguia entregar resultado para as empresas, eu não entendia a profissão. Entendi. E aí as empresas desistiam do trabalho, né? Então, foi por isso que eu decidi, não, agora eu vou estudar de verdade. Aí eu voltei, fiquei 5 meses trabalhando como CLT novamente. E nesses 5 meses eu busquei conhecimento o máximo que eu pude. Peguei o dinheiro que eu recebia e era curso em cima de curso, até eu ficar boa. Daí eu vi que, não, agora eu consegui pegar 2 clientes que compunham a minha renda, que era o mesmo valor, né? Que eu recebia como CLT. Não, então agora eu vou arriscar de novo. Daí eu fui e estamos aí até Então, hoje. dentro da realidade, tu encontrou o teu propósito, né? Foi, Porque o voltar não significa que você parou, né? Exatamente. Significa que você está recalculando, você aprendeu e agora tem uma nova oportunidade de fazer de novo. Muitas pessoas, infelizmente, né, elas deixam o sonho ir embora, ou seja, o propósito da vida acabar, porque elas acham que não deu certo, então é porque não era para dar. Então, e é muito pelo contrário, né? Muitas vezes nós não estamos prontos naquele momento, então a gente tem que voltar um pouco para aprender melhor e aí sim nós vamos continuar vivendo essa vida com propósito. Então o propósito na tua vida está sendo bem claro, graças a Deus por isso, sim, né? Estás conseguindo viver de maneira intensa isso. Sim, sim. E eu fico feliz porque é uma jovem, né? 22 anos de idade, meu Deus, meus 22 anos, como eu me lembro dos 22. E esse espírito de ousadia, isso é muito bom, porque a gente olha para uma geração que está vindo hoje, é uma geração que, querendo ou não, fica muito pelos pais e o pai é protetor, coitadinho e tal, essa geração, e vê uma moça, né, com 22 anos de idade já indo para cima, fazendo acontecer, tendo um posicionamento, e isso realmente é muito diferente. Então, é um futuro que eu já posso ver aqui e dizer que será um futuro brilhante, em nome de Jesus. Você crê nisso? Creio. Amém? Amém. Vamos para cima, vamos fazer acontecer. Tá bom, e aí social media, o que é social media? Os nossos telespectadores estão perguntando aqui. Então, muitas pessoas acham que social media é só a gestão das redes sociais, né? Tá. É quem vai cuidar das redes sociais. Antigamente usava muito esse termo. Aí eu vou contratar alguém para cuidar das minhas redes sociais. Só que o social media real, ele não faz só isso, né? Ele é o profissional responsável por criar estratégias de conteúdo para depois executar uma gestão das redes sociais. Então, o profissional de verdade social media, ele faz isso. A maneira que eu adaptei para trabalhar, além disso, eu consigo estar trabalhando o marketing interno da empresa. Então, eu consigo estar mantendo um time de colaboradores mais engajado com relação ao marketing. E a gente também trabalha outras áreas do marketing que são essenciais. Por exemplo, tem muitas agências que trabalham hoje que não trabalham questão de panfletagem, né, design gráfico para plotar outdoor. Então, tudo isso eu aderi para o meu modelo de negócio para não desamparar a empresa em nenhuma das áreas do marketing. Para eu conseguir atender ela completamente, né? Tá. Ela não precisar fazer um serviço terceirizado com outra empresa. Não, vai ser tudo centralizado comigo.
O social media não é só Instagram, assim? O social media é. Tá. A minha maneira de trabalhar, tu não. que agregou Isso. os outros para poder facilitar o processo. Justamente porque eu vi que só o social media não estava atendendo a necessidade da empresa. Entendi. Então, para entregar um serviço mais completo, eu incluí essas outras demandas. Mas o trabalho do social media, no geral, é criar estratégia de conteúdo e executar através da gestão das redes sociais, né? Ele captura as imagens, edita. E faz toda essa função. Isso. Entendi. Tá, e hoje, o social media e tal, ele tem essa função, isso é muito bom. E quais são as empresas que precisam desse teu serviço? Todas as empresas precisam. Todas elas. Todas precisam. Porque todas precisam de marketing. Todas precisam de marketing. Sem marketing, sem venda. Mas vocês têm um nicho específico, não? Não, eu não trabalho com nicho específico. Eu consigo atender vários nichos e tranquilamente. Entendi. E hoje dentro do... Faz quanto tempo que tu está trabalhando com isso? Tem pouco mais de 5 anos. 5 anos já que tu tá nessa pegada aí de social media. E o mercado em si é aceso para isso, não é? Como é a recepção dos clientes lá na ponta? Porque uma coisa é a teoria falar que dá certo, outra coisa é a prática, ver se realmente dá certo. Sim. Como que os clientes estão olhando para isso? Então, no início eu penei bastante para conseguir captar os clientes e tentar entender, né, a necessidade deles ali com relação ao mercado. Mas hoje tem empresas que já entendem a necessidade e querem investir porque realmente dá resultado, né? Dá um retorno plausível, seja em questão de posicionamento como em faturamento. Então, hoje eu não preciso fazer tanta força para vender. E eu também não quero forçar tanto o meu serviço, porque eu quero que a pessoa tenha consciência daquilo, que ela precisa daquilo. Né? Fica mais simples da gente conduzir todo o processo. Ok. Tá, mas a ideia do social media é fazer com que o cliente faça o serviço ou o social media que faz? Quero mandar um abraço aqui para Jane e o Vanderlei. Que Deus abençoe vocês poderosamente. Ao Coronel. Então, Calibra fica aqui na BR-101, no bairro Monroides. O telefone para contato é 3628-1414. Que Deus abençoe, Serginho, toda a família Calibra Acessórios, em nome de Jesus. Está comigo aqui hoje a Maria, ela que é social media, já passou o primeiro bloco aqui nos explicando muito bem a respeito da sua função, seu serviço, do que enquadra, do que entra, do que não entra. E eu terminei o último bloco fazendo uma pergunta para você. E a pergunta foi, vocês, lá na empresa, vocês fazem ou vocês pegam alguém da empresa para poder fazer o serviço? Ensinar, instruir o serviço que tem que fazer? Então, normalmente o social media, ele faz todo o processo de operacionalização mesmo do trabalho, né? A gente vai lá, grava as imagens, faz as fotos, depois edita e publica. Normalmente dá para fazer dessa forma e a gente costuma fazer super bem, até para não dar essa demanda para a empresa. Mas tem alguns casos que a empresa já tem alguém que pode estar auxiliando nesse processo, o que facilita muito mais o trabalho do social media e também a gente consegue estar entregando com mais qualidade, porque fica mais internamente, né? Então o processo acaba sendo um pouco mais rápido. Sim. Aí nesses casos, o social media sim pode auxiliar essa pessoa para estar executando o serviço e estar fazendo esse intermédio, né? E como que vocês sabem se aquilo que vocês estão entregando está tendo resultado? Tem uma métrica, vocês conseguem ver isso? Porque até para a empresa, por exemplo, eu vou contratar lá a Duda, a Maria Eduarda ali. Eu quero social media aqui, eu tenho meu livro, eu quero vender meu livro e tal. E tem alguma métrica que vocês usam para mim mostrar que está dando resultado, se está acontecendo, se não está acontecendo, se esse caminho é bom, esse caminho não é tão bom? Sim, tem como fazer a análise das métricas, né? A gente costuma entregar relatórios mensais para ver como é que está o engajamento da conta e quais são os resultados que a gente está tendo através do trabalho. E a gente faz também um relatório mais completo trimestralmente, para conseguir mostrar com base de dados mesmo, o que converteu, o que não converteu. Mas isso tudo vai depender muito dos objetivos do projeto. Tem empresas hoje que não querem aumentar o faturamento, elas querem melhorar o posicionamento delas. Entendi. Querem se tornar empresas mais reconhecidas no mercado. Então, aí a gente analisa outros dados, mas dá para analisar tranquilamente. E o período de tempo é mais ou menos quanto tempo, assim, para dizer, olha, tua empresa está legal assim, a tua empresa não está boa assim? A partir dos primeiros 3 meses é que a gente consegue ver se realmente estamos no caminho certo ou não. Entendi. Até ali a gente precisa testar como é que é o comportamento do público, né? Entender mesmo
qual é o conteúdo que o público gosta de consumir, mas 3 meses a gente já consegue ver algum resultado plausível. Assim. Entendi. Mas vocês, social media é o mesmo que cuida do tráfego pago também? Não, o social media ele é responsável por auditar o gestor de tráfego. Né? Então, a gente pode contratar um gestor de tráfego para estar auxiliando no processo, ou pode fazer por conta, não tem problema nenhum. Sim. Só que o social media, a função do social media não é gerir tráfego pago, não. A gente é responsável por trabalhar a questão do tráfego orgânico, que daí não envolve investimento em anúncios. Perfeito, perfeito. Vocês cuidam mais ali das métricas do quem vai ser inscrito, é isso não? Não também, no copy ali que eles falam? Também, a gente não é um copywriting, mas sim, acaba Seria. Acaba se tornando porque a gente é obrigado a trabalhar de maneira persuasiva, né? Então a gente tem que criar copies persuasivas. Legal. E deixa eu fazer outra pergunta para ti, assim, existe um calendário que vocês usam para essa manutenção? Por exemplo, assim, primeiro mês nós vamos trabalhar esse segmento, segundo mês esse, terceiro mês esse, para depois ver o que deu certo e o que não deu? Sim, eu costumo trabalhar mensalmente, né? Sempre mando os calendários mensais. Antes de tudo isso, a gente cria a estratégia e dentro da estratégia de conteúdo tem as linhas editoriais. Aí as linhas editoriais são tudo que a gente vai trabalhar ali dentro das redes sociais. Em todo aquele processo, de 6 meses a 12 meses, né? Então, a gente vai trabalhar aquelas linhas editoriais. Em caso de alteração, a gente troca, muda a estratégia, molda, mas a princípio fica aquelas dali durante 12 meses. Dentro dessas linhas editoriais existem os temas, né? Para os dias determinados ali do mês. Aí a gente cria os calendários editoriais mensais. A gente manda para aprovação do cliente, o cliente aprova. A partir da aprovação dele, a gente começa a criação dos conteúdos em si. Entendi. Tá, e uma coisa que acontece também, que eu vejo assim, meu Deus, volta e meia tá mudando, volta e meia tá falando que tá mudando, não sei o quê. Esse tal de algoritmo. Algoritmo, né? Algoritmo. Como é que vocês fazem para vocês se atualizarem em relação a isso? Então, o algoritmo, ele muda realmente constantemente. Se tu for por ele, a gente acaba não conseguindo produzir nada, porque todo dia praticamente tem uma alteração. A gente precisa estudar o público em específico, que é o comportamento do público daquela conta. Porque cada público consome um conteúdo diferente. Por exemplo, a maioria das pessoas gostam mais de assistir vídeos, né? Então, assistem mais Reels. Eu sou um tipo de pessoa que não consumo tanto vídeo. Eu gosto mais de carrosséis. Então, sempre que tem um carrossel, aquele carrossel me prende, porque eu gosto. Eu sou um tipo de pessoa que gosta. E aí, tu analisando o público, tu consegue entender que existem diferentes comportamentos ali dentro das redes sociais. Sim. Então, a gente precisa estudar o público específico. Por isso que eu peço 3 meses aí para conseguir conhecer mesmo como é que é o comportamento daquele público. Sim, porque o cliente em si, por exemplo, né, se eu tenho uma empresa, por exemplo, estou falando de mim, né? Se tem uma empresa, eu vou dizer para ti, Duda, eu quero aparecer, mas também eu quero vender. Né? Porque não adianta só eu querer aparecer também, né? Tem que trazer capital para minha empresa. Né? Eu vou cobrar de ti o quê? A venda, não vou cobrar de ti muitas vezes que eu quero aparecer. Eu tô falando de mim. E como que faz para vocês conseguirem me ajudar nessa área, por exemplo? Então, a gente vai definir os objetivos. Vocês pegam, vamos lá, pastor Júnior, o que você quer aqui? Vamos ver. Isso, quais são os teus objetivos com investimento em mim ou em qualquer outro... Perfeito. Vai dizer quais são os objetivos. Eu quero vender, eu quero aumentar meu faturamento. Nós vamos desenhar uma estratégia para melhorar o teu faturamento frente a alguma venda, algum produto ou serviço que tu queira vender. Sim. E aí a gente vai testar ali por 3 meses. No primeiro mês a gente já consegue ter algum resultado, né? Normalmente, porque se a conta tá totalmente parada e tu começa a aplicar uma estratégia de venda, naturalmente tu vai vender alguma coisa. Entendi. Só que a gente consegue ver resultado, não. Há 3 meses a gente aumentou 10 mil reais o seu faturamento. Então, a gente consegue ver que aquela estratégia está dando certo. Sim. Não deu certo. Então, por que não está dando certo? Será que é o posicionamento? Será que é alguma coisa que está fluindo errado, né? Ou é o público? Então, a gente vai avaliando conforme o decorrer do tempo. Entendi. Porque as redes sociais é muito... Não tem como ter uma certeza, te dar uma certeza, isso daqui vai dar certo. Não, a gente precisa testar. Tudo é teste, é a base de teste. Então, a gente vai ter que testar público, a gente vai ter que testar produto, criativo, tudo isso para ver o que realmente vai funcionar e o que mais vai funcionar, né? E o cliente, vocês já pegaram algum cliente chatão, assim, tipo, que queria o resultado para ontem? Já. E aí? A gente tem que ter um manejo com o cliente, né? Tem que se posicionar com relação a ele para que ele não te menospreze, não te trate com indiferença. Sim. E entenda que é um processo.
Então, é uma junção do empresário, da empresa e do profissional social media. Não tem como eu trabalhar sozinha. Às vezes, já aconteceu de eu pegar a empresa que não aprova conteúdo, não quer bater foto, não quer gravar vídeo. Então, aí dificulta muito o meu trabalho. Como é que eu vou trabalhar com uma empresa assim? Ele vai me cobrar resultado? Só que eu não tenho como entregar resultado se ele não estiver do meu lado, se ele não estiver comigo. Então, aí, nesses casos, eu prefiro não atender. Entendi. Essa até era uma pergunta que eu ia fazer, porque vocês também precisam da ajuda da empresa, né? Sim. Tipo assim, tem que ter alguém que fale, tem que ter alguém que faça propaganda, tem que ter alguém que pelo menos se coloque à disposição para a gente poder também trabalhar. Sim. Vocês não conseguem fazer esse serviço sem a empresa dar esse respaldo, né? Não tem como. Não tem como, né? A gente é obrigado a trabalhar em conjunto. Até porque entra outras questões também que são importantes. A questão de humanização do perfil. A gente precisa trazer essa questão humana para dentro das redes sociais. Né? Para não ficar algo muito monótono. Sim, algo muito formal. Ali. Então, a gente precisa trazer um pouco do dia a dia da empresa, de como é que funciona a dinâmica dos colaboradores. E aí, tudo isso acaba vendendo também, porque conecta, a gente precisa se conectar com a audiência de alguma forma. Sim, eu até fiz essa pergunta para ti, porque já tive vários contatos assim, com pessoas que contrataram, né? E tiveram uma assim, tipo, agora vai resolver minha vida. Mas só que a pessoa queria para ontem o negócio, né? E não é assim, não tem como ser assim, né? Tudo, essa geração que nós estamos fast food, acho que tudo assim é toque de caixa, vou pagar lá a social media, vai resolver um problema, pronto, acabou, agora entrou o faturamento, tô ganhando um monte de dinheiro e tô rico. Mas não é assim. Tem um tempo, tem um processo e é interessante a gente saber, vocês saberem lidar com esse tipo de clientes, né? Porque nem todos os clientes vão ser bons, né? Exatamente. Os clientes também que não é tão bom. O desafio que é empreender no mundo de hoje, né? Ainda mais sendo novo, né, sendo novinho assim, e aí, tipo assim, as pessoas, as empresas hoje, quando chega lá a Maria Eduarda, assim, para fazer um atendimento, o pessoal, eles dão crédito, assim, ele já, Maria, fechou. Como é que é? Não, na verdade, é bem complicado, né? Sim. E no início, principalmente, foi bem complicado. Eu demorei tanto para me posicionar por isso, porque eu tinha receio com relação à minha idade. Eu assim, meu Deus, eu sou tão nova nessa, que as pessoas vão pensar de mim. Mas não, assim, se Deus me capacitou para isso, eu tenho que fazer e pronto. Então aí eu vi que eu realmente, por menor que eu seja, por mais pequenininha que eu seja, assim, de idade, eu tenho conhecimento para estar passando adiante e isso pode valer para algumas pessoas, né? Muito bom, porque pessoas que têm, que enfrentam a situação, né? Eu vejo assim, é necessário, não é por conta da idade, mas é sobre um posicionamento. Né? A gente vai ver hoje pessoas adultas aí, que estão tempo já no mercado, você vai conversar com ela, não tem posicionamento nenhum, uma criança ainda. E quando a gente vê uma pessoa nova com posicionamento, isso traz credibilidade também. Então, eu me lembro da fase minha também, como há um tempinho só atrás, eu era bem posicionado também, ia lá e sempre liderando, sempre na frente e não tinha medo. O segredo é esse, você não tem medo, vamos enfrentar e ponto final, não tem essa. Porque não, é diferente do que a gente sabe, mas é sobre aquilo que a gente vive. Né? Então essa autoridade ela vem do alto para a nossa vida e viver essa vida realmente com propósito. Maria, eu fiz uma última pergunta para ti a respeito do relacionamento lá na ponta com o cliente. Né? Tem um cliente que quer tudo para ontem, tem um cliente que não tem a paciência de esperar. Então você falou que a tratativa com esse tipo de cliente, realmente vocês se posicionam, né? Não, é assim, se der, der, se não der, tá tudo certo. Mas hoje o mercado em si, né, ele tem absorvido bastante social media. É uma coisa que eu vejo, é necessário. Né? Antigamente a gente olhava, por exemplo, para luz solar, energia solar. Né? Isso aí é bobiça. Hoje em dia a gente já olha diferente, dizendo, não, mas a gente precisa, porque a energia está aumentando muito. Então, mesma coisa social media. A gente olhava para a nossa empresa e dizia, eu não preciso, eu dou conta, eu resolvo tudo sozinho. Então, eu vou no banco, eu pago conta, eu posto alguma coisa, tem que postar e tal. Mas só que agora, com a vinda do social media, já faz algum tempo que está aí, a gente vê a necessidade, a gente precisa realmente de alguém que cuide das redes sociais para nós. Por exemplo, se eu quiser contratar vocês, eu quero contratar vocês, eu pago X por mês para vocês ficar cuidando da minha empresa. Vocês aceitam essa proposta?
Depende. Depende do X. Mas sim, normalmente a gente consegue fazer uma negociação boa que realmente vai dar um resultado. Se tu tiver disposto a investir, né, a gente também está disposto Porque vocês trabalhar. têm um contrato, é isso que funciona? Sim, nós temos um contrato. Entendi. Aí dentro do contrato ali tá o valor X e beleza. Mas, tipo, eu sou um cara que eu quero investir nisso e eu quero que a equipe, o Darlan, mas a Maria, eles estejam aqui na minha empresa fazendo para mim. Vocês pegam esse tipo de serviço? Sim. Aí a gente pegaria em nome da Eagle. Tá. Eagle. Eagle. O nome da empresa é Eagle. Eagle, isso. Legal. Uma empresa parceira. E o que significa Eagle? Não sabe? Águia. Águia. Ah, tá. Legal. Águia. Então vocês são águia. Sim. Uma geração de águia que tá vindo aí. Estamos aí para caçar os seus clientes. Posicionados, né? Com certeza. Deixa eu fazer mais uma pergunta para ti aqui. Como você usa os dados e análise para ajudar, tipo assim, para fazer uma estratégia de social media? Como é que você faz esse trâmite aqui? Tem como tu dar algum exemplo para nós? Por exemplo, eu sou uma padaria. Tá. Como é que você vai fazer essa análise para me ajudar como padaria? Primeiro, a gente vai analisar o perfil da tua padaria hoje. Tá. A gente vai ver como é que tá os conteúdos, como é que tá o engajamento. A partir disso, a gente vai analisar o mercado. Então, a gente vai analisar os concorrentes, fazer análise de concorrentes para entender como é que os teus concorrentes estão se comportando no mercado. Ótimo. A partir disso, a gente vai estudar a jornada do teu cliente. Quais são os passos que o cliente faz até a tomada de decisão de ir lá consumir na tua padaria ou pedir um delivery, enfim. Então, até a compra de fato. Tá, mas como que vocês fazem isso? Estudo baseado em dados na internet, no Google, comportamento de pesquisa. Então, tudo isso a gente tem ferramenta para estar conseguindo filtrar essas pesquisas. Ah, entendi. Então, tem uns passos ali que vocês conseguem ver se o cliente... Isso. Olha só que interessante. Por exemplo, tem uma ferramenta que eu costumo usar muito que é o Answer the Public. É uma ferramenta de pesquisa que ela é baseada nas pesquisas do Google. Então, tu coloca palavras-chave ali e ela vai te dar as perguntas mais frequentes que eles estão fazendo no Google. O público está fazendo no Google. Então, por exemplo, padaria em Tubarão. Tá. Então, vai estar lá a pergunta. Aí, embaixo vai ter as recomendações do próprio Google, né? Mas é tudo pela internet. Depois que eu já estou dentro da empresa, eu consigo fazer uma análise mais detalhada. Porque eu já estou com o cliente ali, eu já sei como é que é a dinâmica do público dele. Né? Com relação à frequência na padaria e tudo mais. Entendi. Então, você já tem uma base de dados para começar Sim, a gente é obrigado a entender como é que é o comportamento do público, qual é a jornada de compra dele, para depois começar a produzir os conteúdos. Aí a gente trabalha o funil, né? Topo, meio e fundo de funil. Sim. E essa captação de novos clientes, vocês ajudam também? Sim. Melhorando o posicionamento nas redes sociais, automaticamente a gente já consegue atrair mais clientes. Ah, tem alguma empresa que vocês praticaram isso e vocês podem dizer, teve tal caso que a gente fez e que teve um resultado legal, que era um restaurante, não sei, alguma empresa, que vocês conseguiram fazer essa captação? Então, eu atendo 3 empresas de Palhoça, né? Tá. Que a gente teve que melhorar o posicionamento delas no mercado. Perfeito. Elas já eram empresas que eram muito consolidadas na região, só que nas redes sociais elas não tinham esse posicionamento bem claro. Então, é uma empresa que tem 16 anos de mercado, só que nas redes sociais estava muito atrasado, assim, os conteúdos. Não tinha humanização, não tinha nada disso. E aí, a partir dos trabalhos que a gente fez internamente, tanto com o marketing tradicional, quanto com o marketing digital, a gente conseguiu atrair mais seguidores, e aí hoje que ela vai começar a vender de fato, né, mais produtos, mas ela já tá estruturada, o perfil já tá pronto, e aí agora para vender é muito mais simples. Sim, entendi. Então, o social media, ele tem esse poder de atração, na realidade. Sim. Trazer o cliente para dentro. Isso. Mas agora a compra só vai ser executada mesmo se o cliente ele tiver a capacidade de vender, né? Isso, na verdade depende de vários fatores. Por isso que eu gosto de trabalhar mais próximo da empresa. Tá. Por quê? Porque às vezes a gente manda muito cliente então, aí em potencial. você gera um monte de leads lá, tal, legal, e o pessoal, Exatamente. vai estourar agora, vai estourar. Aí chega lá, o atendimento é horrível. Exatamente. Aí. Então, daí por isso que a gente entra, eu resolvi entrar, né? Porque não é todo o social media que trabalha dessa maneira. Tá. Eu resolvi entrar mais próximo da empresa, para conseguir observar como é que é o atendimento deles, como é que funciona a dinâmica deles na prática.
se eles têm um script de venda para o WhatsApp, para o Instagram, porque às vezes não tem e não sabe atender ou demora 2 horas para estar respondendo. Então, aí a gente consegue estar observando tudo isso a partir do momento que eu entrei dentro, né? Eu não consigo ver e visualizar essa questão antes de a gente começar a executar o trabalho. Nossa vida, que interessante que é isso aí, né? Então, o social media realmente é essa conexão com a empresa, né? Essa é a ideia que eu quero trazer, né? É porque tem que ter, se não tiver aí... Exatamente. Tudo, né? E aí, tu não consegue realmente entregar um resultado, porque vai depender de diversos fatores. Aí, tu vai deixar o teu trabalho, a tua responsabilidade nas mãos de atendentes que às vezes estão lá desmotivados. E não... É aí, ó. Aí a venda não aconteceu, aí o cara vai dizer que é o quê? O culpado foi de quem? Foi o social media que não soube trazer o cliente certo. Aí é por isso que muitas empresas hoje estão tudo frustradas com o atendimento de agências, né? Sim. Que a agência só vai lá, faz o vídeo, faz a publicação, posta e deu. Aí se deu resultado, deu, se não deu, não deu. Então eles estão tudo frustrados. Se for falar de 10 empresas, 5 estão frustrados e não querem mais contratar nunca mais nenhuma agência. Sim. Então, na realidade, vocês hoje não dão peixe, vocês ensinam a pescar, né? Tá bem? Isso é muito bom, é um diferencial. Como é bom poder ter você, para que você saia de lá bem assessorado, tá bom? Então, eu estou aqui hoje com a Maria Eduarda, ela que é social media. Maria, a gente já conversou bastante aqui, né? E eu gosto muito de aprender. Eu sempre falo que os convidados que vêm aqui, eu sou o primeiro que aprendo, né? Porque eu fico antenado a tudo. Mas tem o seguinte aqui, vamos supor que eu sou um cara leigo, né? Eu não sei nada de social media, eu tenho lá o meu negócio, eu quero que o meu negócio decole, eu quero que dê certo, mas só que eu não sei nada disso, eu não sei como que eu vou fazer, quais são os próximos passos, como que eu vou agir, o que que eu vou fazer dentro da minha rede social para o meu comércio acontecer. O que que eu faço? Então, aí tu estás com sorte. Porque neste domingo eu preparei uma aula 100% gratuita. Domingo agora? Domingo agora, dia 10 de novembro. Que vai acontecer no YouTube e no Instagram. Tá. Então, se tu tiver interesse, e para quem tiver interesse também, pode estar assistindo lá. E eu vou ensinar a como sair do zero e ir até os primeiros clientes como social media. Então, tudo que eu sei relacionado à profissão, eu vou entregar lá de forma totalmente gratuita. Do zero vai ser passo a passo. Passo a passo. Todos os processos, tudo certinho, como atender, como é que vai prospectar, tudo. Entendi. É domingo que horas? Às 8 horas da noite. Às 8 horas da noite, tá. E por exemplo, o passo a passo, eu não sei nada. Então tu vai me ensinar do zero mesmo. Tu vai, me pegar pela mão e vai, esse aqui é o caminho que eu tenho que trilhar. Sim. Uau, vou ensinar gratuito. De maneira gratuita. Vou ensinar a prospectar, fazer prospecção de clientes, quais são os processos exatos para conseguir estar atendendo aquele cliente com profissionalismo, né? Para entregar qualidade. Questão de estratégia de conteúdo também, como é que a gente vai montar uma estratégia de conteúdo. Até a parte de manejo de cliente, gestão financeira do próprio negócio e tudo mais. Mas a ideia é para quem tem um comércio ou a ideia é para quem quer trabalhar com? Tanto faz. Pode ser para tu, caso tu tiver um comércio e quiser estar aprendendo para conseguir auditar um próximo profissional, também é uma ótima opção, porque daí tu vai saber quais são os processos que precisam ser executados, né? Executado. Eu acho muito interessante isso, porque, por exemplo, se eu tivesse uma mecânica, né, se eu fosse um mecânico aí, eu ia ensinar as pessoas como arrumar o carro, de verdade. Eu ia ensinar mesmo, ia gastar tempo ali ensinando e botar nas redes sociais. Porque quando a gente ensina, que a gente aprende de novo, né? A gente aprende mais uma vez. E depois que aquela pessoa que ela tá me assistindo ali, por mais que ela viu como que faz, ela não vai querer fazer. Né? Porque ela vai... O pouco conhecimento que ela tem, mas é muito complexo. Mas eu vou procurar quem? Eu vou procurar aquele mecânico lá. Porque se ele tá mostrando como é que faz, é porque ele sabe o que faz. Então, quantos... Coloca-se à disposição, né, entregando um conteúdo gratuitamente para as pessoas, é porque realmente tu sabe o que faz, né? Sim. Eu vejo assim, e eu tenho certeza que muitas pessoas vão procurar você por conta disso, né? Porque eu quero saber um pouco, eu quero conhecer também para ver se a Duda sabe de verdade o que ela está falando, e depois eu quero contratar ela para mim, cuidar da minha empresa, eu aprender um pouco mais, e isso vai ser muito bom. Então, domingo agora, a partir aonde que eu vou procurar esse negócio? Pode ir direto nas minhas redes sociais, MD Souls, com 2 E no final, e comentar em qualquer uma das minhas publicações MDS. Comentando lá, já vai o link direto pro direct. E aí já tem acesso à página. Repete de novo pra gente o arroba devagarzinho, assim, pro pessoal saber como é que escreve lá. @MD
Souls, com 2 Z no final. E aí comenta em qualquer uma das minhas publicações MDS, que já vai direto o link pro direct. Ah, legal. E aí, YouTube, não consigo, é só pelo link. Não, aí vai entrar para uma página para se cadastrar e aí entra entendi. no grupo. Daí do grupo a gente vai passar os links. Entendi. Então vai ter um grupo, do grupo Isso. eu vou ser direcionado pro YouTube. Exatamente. Mas se eu procurar lá no YouTube direto, eu não consigo? Vai conseguir também. Consegue também? Direto pela minha página, né? Só que fica um pouco mais difícil porque como minha página no YouTube ainda é nova, então pode ser que demore. Então vai mais fácil, vai mais no fácil Instagram. pelo Instagram. Isso. E já tá rodando lá. Já tá. Já tá valendo. O pessoal já pode... Aí acha nos stories ou acha na bio ali? No feed ou No nos feed. stories. Qualquer lugar que comentar ou responder MDS, vai direto o link para a página de cadastro. Uau, que demais. Então, pessoal, aí você que quer aprender, você que tem um comércio, você que quer trabalhar com isso, você que deseja, procura lá, eu tenho certeza que vai ser, nesse domingo agora, vai ser muito, muito bom para você, gente. Não fique se limitando por conta de conhecimento. Conhecimento nunca é demais. Até você que já sabe, nós nunca sabemos tudo, sabe? Então vai lá, ouça, aprenda. Eu tenho certeza que alguma coisa vai acontecer na sua vida e vai mudar a sua história. Então, Duda, nós já estamos chegando aqui na parte final do nosso videocast novamente. Passa muito rápido aqui, né? O tempo voa. E no início do programa você falou um pouco sobre o livro Uma Vida com Propósito, de Rick Warren. Eu acho esse livro maravilhoso, esse livro demais. E você encontrou o seu propósito. Mas quem sabe, muitas pessoas que estão hoje nos assistindo, elas não conseguiram encontrar o propósito ainda, né? Tipo, estão aí atirando para todos os lados, sem saber o que fazer, como fazer. Eu gostaria que você olhasse para os nossos telespectadores, que você deixasse uma mensagem para eles, sabe? Pode ser algo que você leu no livro, algo que Deus falou no seu coração, para que o pessoal não desanimasse no meio do caminho. É difícil, a gente sabe que é difícil, né? O caminho é doloroso muitas vezes, mas aqueles que perseverarem até o fim, esses vão receber a coroa da vida. Então, por favor. Então, eu acredito que o que realmente mudou a minha vida foi ter colocado Deus no centro dela. Foi a partir desse momento que eu comecei a ter clareza do que eu realmente deveria fazer, o que é o correto a ser feito, né? E de que forma eu poderia contribuir para o mundo, através do meu conhecimento e do meu servir. E foi aí que mudou. Então, se eu tenho um conselho para te dar, deixa Deus no centro da tua vida e não desiste dos teus sonhos. Eu poderia ter desistido lá atrás quando eu tive que voltar para o CLT, mas isso só me impulsionou para que eu fosse com mais vontade ainda atrás dos meus sonhos. Porque eu não queria mais estar em um ambiente como aquele, eu gostaria da minha liberdade. Então foi colocando Deus no centro da minha vida e não desistindo que hoje eu sou realizada com a minha profissão e considero muito abençoada por Deus, né? Porque realmente Ele só tem a agregar na nossa vida. Uau, que demais! Então, essa mensagem que realmente possa ter tocado o seu coração, né? Porque você está ouvindo de alguém que realmente tem propriedade, está vivendo fora da curva, vivendo o processo de renovação na mente. E hoje o programa foi exclusivo para ajudar você, né? Quem sabe a sua mente estava bloqueada, você estava sem saber o que fazer, como fazer, para onde ir, qual direcionamento tomar, mas através da história aqui que a Duda contou pra gente desde o início até agora, eu tenho certeza que você vai tomar uma direção na sua vida aí. Existe tempo para todas as coisas. Eclesiastes capítulo 3, no versículo 1, a palavra de Deus ela diz: existe tempo para todas as coisas debaixo dos céus. Então, o tempo é agora. Então comece a fazer. Se você quer colher amanhã, quer ter um futuro brilhante amanhã, você precisa começar a plantar hoje. Nunca é tarde, sabe? Você está respirando? Então ainda tem uma oportunidade para que você possa viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Duda, eu quero te agradecer, obrigado pela tua presença aqui. Foi uma honra poder receber você aqui, o seu conhecimento que você transmitiu para a gente com tanta propriedade. Eu tenho certeza que esse caminho que você já segue há muito tempo, né, você vai ser muito grande, vai crescer muito, Deus vai honrar muito a sua vida. Continue vivendo uma vida com propósito, crendo que Deus ele pode fazer mais do que o abundante. Não é o fim, só está começando, sabe? É só o início daquilo que Deus tem. Fica olhando sempre para Ele, porque Ele vai te ajudar como sempre tem te ajudado.
tá bom? Tá bom, muito obrigada. Estou muito feliz, muito grata, né, por estar aqui, por ter essa oportunidade. E eu espero que ter ajudado, ter contribuído na vida das pessoas de alguma forma também. Com certeza. Gente, já chegamos no final do nosso videocast novamente. Gente, obrigado. Que Deus abençoe você. Tenha um final de semana maravilhoso. E nunca se esqueça de avançar sempre, desistir nunca, retroceder jamais. Que Deus abençoe você. Um beijo no coração. Tchau!